Estamos de volta e hoje vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo de skin. Você achou que era pouca coisa? Miente, ainda tem muito pra falar dessa série e principalmente para darmos indiretas sobre essa sua adolescência tardia aí, hein? Exatamente. E se ainda não assistiu a parte 1, corre lá, deixa seu like que agora vamos para os outros pontos da obra. Cafezinho? Bora! E para darmos continuidade aos nossos tópicos, vamos abordar uma das partes mais polêmicas da série, as romantizações. Como explicamos lá no vídeo da Adolescência Streaming, a romantização é uma ferramenta comum das produções audiovisuais, mas ela pode gerar problemas quando não equilibrado o tema e suas representações. I'm James. I'm 17, and I'm pretty sure I'm a psychopath. Essa falta de equilíbrio vai ter como consequência o surgimento de obras que fazem de temas sérios um palco de entretenimento que não leva em consideração os danos do conteúdo apresentado. A série mais famosa dessa categoria, que acabou sendo conhecida por ter cometido esse erro, é a norte-americana 30 Reasons Why, inspirada num livro de mesmo nome. Não mencionamos ela no outro vídeo por incompetência mesmo. Mas nesse vídeo precisamos de uma base de romantização inadequada e por isso vamos dar um breve resumo para vocês. Então, Hannah Becker tira sua vida e deixa para seu colega Clay uma caixa com 7 fitas onde numera 13 razões que causaram suicídio. Vai ser a partir do conteúdo deixado pela personagem que vamos nos aprofundar em uma série de subtramas que envolvem tanto seu passado quanto o presente após sua morte. Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Caramba! Mas o que a produção gerou tanto debate? E como isso se misturou com skins? Alguns fãs da série de 2017 defendem que 30 Reasons foi a primeira produção a abordar temáticas pesadas de maneira crua, mostrando a realidade do sofrimento envolvendo abuso, humilhação, violência e outros. O problema, galera, é que além dessa afirmativa ser enganosa, já que ela não é a primeira obra a trazer esse tipo de tratamento com os temas propostos, a produção não tomou cuidado ao retratar as consequências sociais de casos como esse. Para exemplificar parte dessa abordagem inadequada, podemos começar com a reação dos alunos à morte de Hannah. As colegas que antes praticavam diferentes formas de abuso com a garota passam a homenagear de inúmeras formas, criando um memorial em seu armário, escrevendo matérias no jornal da escola, cheias de elogio que nunca aconteceu na presença dela. Infelizmente, esse tipo de representação pode dar a falsa ideia de que o suicídio pode ser um caminho para o reconhecimento e aceitação, botando um tom de heroísmo na figura do indivíduo que buscou a morte como encerramento do seu sofrimento. Nesse contexto, a intenção de trazer o tema para diminuir o seu tabu e ampliar o debate sobre saúde mental se tornou uma série sobre o culto ao suicídio e suas vítimas. Realmente um baita de um BO. Já que casos como esse precisam principalmente de um trabalho preventivo, o que conflita com a ideia de enxergar o indivíduo só após a tentativa ou a ocorrência do ato. Tá, mas aí, o que isso tem a ver com skins? Tudo, já que a obra iria ser extremamente criticada pela romantização de alguns conteúdos. Principalmente para os mais velhos, a série britânica fazia apologia ao uso de drogas e comportamentos de rebeldia, afirmando com veemência que a produção era uma péssima influência para os adolescentes. Galera, embora seja involuntário, é muito comum que as obras teens tenham alguns tipos de romantização. Isso acontece porque o público-alvo não costuma ter muita paciência para dramas contemplativos e filosóficos, principalmente na era dos vídeos rapidinhos, né? Embora as redes sociais já existissem, ainda não havia um debate profundo sobre como tratar de temas mais sensíveis no audiovisual, o que colocava certos conteúdos na linha tênue entre a apologia e a crítica. A gente fala de linha tênue, não sei o que, mas até o Bozo colocava o pozinho no pirulito. Estou abrindo de pelique. Sabe como funciona de pelique? Eles embalam. Ah, agora entendi. Você embala o de pelique, aí você faz assim, ó. Ah, tem pozinho aqui. Ah, gostoso. Aí depois, tem que botar o pozinho. Cadê o pozinho? Ah, aqui, eu tô. Aqui. Achei, ah. Esse negócio é interessante, hein? Dois. Olha aqui, ó, o pozinho. Já molhei! Bom mesmo, hein?
Que legal. É que a TV brasileira, ela não se aplica a essa regra. Universo bem paralelo. É, não tinha apologia, a galera era direto ao ponto na TV, tá ligado? Enfim, esse espaço cinzento criou inúmeras obras semelhantes a Skins, onde os tópicos nem sempre são levados com profundidade e, consequentemente, acabam criando romantizações involuntárias. Um exemplo perfeito é a violência sofrida por Michelle, que mesmo sendo um personagem símbolo de relacionamentos abusivos, acaba desfalcada na trama, tornando a seriedade do tema em um arco insuportável de se acompanhar. Mas é claro que esse não é o único caso, já que a trama tem, por exemplo, Cassie, também fica à mercê do espetáculo. Mesmo ficando claro desde o início que a protagonista enfrenta problemas com saúde mental, a série não faz questão de explorar o tema com atenção, tomando todo o processo de enfrentamento diagnóstico com um pano de fundo extremamente genérico. E obviamente a gente não pode esquecer do abuso de drogas e nem consequências sem retratação. Afinal de contas, galera, inúmeras vezes os personagens exageram no álcool e cigarro como se não fosse nada. Alguém quer um pouco? O que é isso? Chamam a gente de piriguetes. Não que a gente curta hip hop ou saia mostrando a calcinha. A produção tinha tudo para trazer olhares suspeitos dos pais, já que além do uso de sintéticos, era possível acompanhar episódios onde o Tony, por exemplo, assumidamente arrombava e roubava o carro do pai do Sid. Por que a gente não pega o carro do seu pai? Por que, Sid? O carro do meu pai tem uma trava central, um alarme muito sofisticado, e meu pai acha que eu devia ser preso. Mas o seu pai tem um carro de 20 anos, sem alarme. É, nem tudo é perfeito. Fica evidente que defender por completo o roteiro de Skins é uma tarefa difícil. Com tantos conteúdos de peso, não aprofundar suas problemáticas pode facilmente a entender que, mesmo sendo reprovável, certas atitudes ainda valem a pena. Mas e se dissermos para você que existe um porém nessa história? Talvez, mas apenas talvez, Skins foi uma das várias séries que sofreu com a sua própria comunidade. Tudo isso graças às redes sociais. Que a romantização estava presente é fato. Essa é a consequência de tanto conteúdo de peso escorrendo durante o andamento dos episódios. Mas você deve se lembrar que no começo de vídeo enfatizamos como a obra trouxe reflexões importantes. Então, qual é o real problema aqui? Mesmo que as redes sociais ainda não fossem tão populares quanto são hoje, algumas comunidades já existiam e muitas delas eram dominadas por adolescentes. No caso do seriado britânico, o enfoque vai certamente para sua presença nas postagens do Tumblr. Que você na casa dos 30 continua usando, né? Ninguém precisa saber. A plataforma, que hoje tem mais de 500 milhões de blogs, foi responsável por ajudar e muito com uma romantização inadequada da produção. Os fãs acabavam invertendo as intenções da obra, glorificando situações e personagens que não deveriam, em hipótese alguma, serem tratados dessa forma. A F é um belo exemplo, já que os amantes da série romantizam seu comportamento de autodestrutividade como uma espécie de estilo de vida. Outro tipo de postagem muito comum e que até hoje causa problemas é a cultuação dos quadros envolvendo saúde mental, como se existisse beleza em viver um diagnóstico, ignorando o sofrimento que essas pessoas enfrentam. Essa glorificação, infelizmente, não ficou no passado não, já que atualmente estamos atingindo o patamar de reforçar um certo charme no uso de psicotrópicos. If you're watching this, then I'm already dead. Wow. Just joking, Dr. Stuck. So, this is my face. E para finalizar, não podemos esquecer da romantização torpe das atitudes do Tony e o seu perfil manipulador, exemplificando o que trouxemos lá no começo do vídeo. Afinal de contas, muitos vão se apaixonar pelo babaca se ele tiver um rosto bonito. A vida dá poucas oportunidades. Mas ela é sua namorada. Que você ama. O quê? Mudança é uma coisa incrível. No final, galera, mesmo que a glamorização de temas sérios tenha acontecido, Skins sofreu ainda mais com o efeito da internet, que não fazia questão de retratar os pontos positivos da produção, coisa que a gente também faz raramente por aqui. Aí o cara quebra o canal, né? Eu tô mentindo, céu, hein? Em compensação, é justo cobrarmos a falta de cuidado em apresentar certos conteúdos, já que eles poderiam trazer um esclarecimento ou debate interessante para adolescentes. E esse erro vai ser corrigido nas temporadas seguintes, mas infelizmente não foi pensado na sua apresentação,
algo comum de rolar nas produções audiovisuais, infelizmente. Contudo, fica difícil não compreender a fama negativa que Skins carregou em seu início. E para dar continuidade, Skins, um conflito de gerações. O quebra-pau entre gerações tem se tornado cada vez mais evidente nas redes sociais. Millennial, geração Z, geração Alpha, cada um com suas peculiaridades. Mas é claro, sempre se bicando para ditar qual é o pior. E é óbvio que para cada um desses grupos existe uma produção audiovisual correspondente, tanto em suas qualidades como em seus defeitos. Mas algo que chama atenção são as obras que envolvem a adolescência, já que resgatam a juventude e seus conflitos de acordo com o momento dessas gerações. Ela vai ser meu desafio pessoal. Vou deixar ela tão confusa que ela vai praticamente implorar pra eu transar com ela. Eu gostei. Primeiro transa, depois dispensa. Com Skins não seria diferente, representando e muito bem o Z e seus conflitos, mas deixando um toque dos últimos adolescentes que viveram antes da popularidade das redes sociais. Claro, galera, em certo momento a série não conseguiria mais se afastar das relações com a internet, já que ela tomou uma proporção cada vez maior em nossas vidas. Entretanto, boa parte da trama foca na interação direta dos personagens. Assim, mesmo as temporadas mais atuais acabam deixando em segundo plano esse tipo de tema. Esse conteúdo ainda vai ter um tópico específico nesse vídeo, mas a importância dessa distinção tem muito peso no resultado final de Skins. Só que antes da gente se aprofundar nisso, precisamos contextualizar algumas coisinhas. A confusão entre a definição de millennials ou geração Z costuma ser comum. Isso acontece por causa dos anos 90, onde sua metade inicial inclui a primeira. Mas alguns jovens de grupos seguintes acabam definindo sua presença incluindo a década toda. Essa espécie de alteração feita pela geração Z não é gratuita, já que a sua definição inclui os nascidos entre 96 e 2012, mas acaba desconsiderando a existência das redes sociais e o seu impacto no desenvolvimento. Thinking you're in control of your image, your actions, the narrative. Exatamente. Vejam, embora sua colocação leve em conta a existência dos smartphones, dos computadores domésticos, ela não considera como as bolhas criadas pela internet tomariam conta da adolescência. Por causa dessa diferença, tem quem coloque o Z entre 1990 e 2010, já que após essa data as mudanças na adolescência são significativas. Mesmo que você não concorde com essa alteração, precisamos reconhecer que quando a vida online se tornou tão importante quanto a presencial, as coisas mudaram significativamente. Skins, principalmente nas duas temporadas iniciais, irá focar na geração Z, que antecede a força das redes sociais, mas que vive uma relação indireta com a internet ainda. Indireta justamente porque ainda não havia peso atrelado aos seus perfis, com as suas interações pessoais tendo muito mais força e importância. Outro ponto importantíssimo é o estudo científico sobre o período da adolescência, que modifica e muito com como entendemos essa etapa e seu universo. Galera, só para vocês terem uma noção, a Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela ONU só entrou em vigor em 1990. Ou seja, até mesmo as nossas percepções sobre a infância são muito recentes. Dessa forma, os adolescentes só se tornariam foco de interesse dos acadêmicos nessa época, com considerações de peso sobre a fase saindo a partir da metade da década. Até esse momento, jovens a partir dos seus 17 anos já eram socialmente considerados e tratados como adultos. Justamente por isso que a gente encontra tantas produções que antecedem os 95, mostrando adolescentes fumando cigarros na escola, trabalhando em vagas formais de emprego, dirigindo carros e tendo responsabilidades de peso. And John. The sales table. Let you get your bearings. Para tudo aí! Sim, nós sabemos que provavelmente isso ensinou muita coisa a alguns de vocês, já que principalmente no Brasil, muitos jovens assumem responsabilidades desde cedo. Mas apesar disso, os estudos mais recentes mostram que isso também trouxe consequências importantes para a vida dessas pessoas. Galera, não é só porque viver dessa forma deu certo para você que necessariamente funcionou para todo mundo. A psicologia já nos trouxe inúmeras pesquisas mostrando o quanto a adolescência é uma fase importantíssima para o desenvolvimento.
e tudo o que acontece ali reflete na adultez. Um exemplo perfeito que citamos no primeiro Pausa pro Café é a adolescência tardia, um fenômeno que tem surgido com muita frequência nos adultos que não puderam viver a sua juventude. Tá, mas entendido isso, onde mora esse conflito? Bom, galera, acontece que os adolescentes pertencentes à geração Z vão se ver diante de uma série de promessas de progresso que futuramente serão frustradas, buscando viver durante esse período uma revolução que vai falhar miseravelmente em pouquíssimo tempo. Caso você nunca tenha se aprofundado no assunto, os jovens que nasceram nos anos 90 vão crescer mediante a ideias e conceitos de uma sociedade que estava fadada a se modificar, o que viria a tornar boa parte desses direcionamentos em conselhos de pouca eficácia. Os pais que criaram a geração Z vieram de uma sociedade idealista, onde, mesmo que existisse desigualdade nas oportunidades, viver independência era uma etapa comum, com chances consideráveis de sucesso. Dessa forma, nossas figuras paternas cresceram em um momento onde a ascensão, tanto pessoal quanto econômica, acontecia com naturalidade pouco tempo depois dos 25 anos. É nesse ambiente que teremos contato com a formação familiar antes dos 30, a aquisição de uma casa ou carro como processo comum do desenvolvimento e a valorização da graduação como importante alavanca do sucesso profissional. E foi justamente por isso que toda a geração seguinte cresceu ouvindo os mesmos conselhos, já que eles eram símbolo e plano de uma vida ideal e bem-sucedida. O problema é que essa galera não levou em consideração duas coisas muito pequenas: a globalização e o capitalismo tardio. Com o aumento da tecnologia e a internet intensificando o processo de globalização, o capitalismo começa a explorar ainda mais as necessidades da sociedade, precificando qualquer coisa que pudesse dar lucro. Valeu, que tal uma tocha olímpica? Eu tenho uma tocha olímpica bem aqui e é das Olimpíadas desse ano. E como conseguiu? Com a Mary Lou, você veio comprar ou perguntar, hein? As contraculturas da época de 80 passam a ter seus símbolos capitalizados, sendo aglutinadas pelo mercado. A produção dos VHS permite o nascimento e a origem de uma nova indústria audiovisual. Os artistas passam a se tornar cada vez mais manufaturados. E por último, talvez o mais importante, o próprio sistema de educação começa a se tornar mais lucrativo para as instituições do que para os estudantes. Isso vai gerar uma série de consequências relevantes na vida dos adolescentes, que acabam se tornando a massa mais manipulada pelas empresas. Além disso, todas essas promessas e conselhos vindos dos seus pais não possuem mais eficácia, o que gera um conflito entre esses dois grupos. Em questão de uma década, você ter um diploma já é um processo padronizado, com muitos jovens indo para a universidade estabelecendo um novo mercado de trabalho. O preço da independência se torna cada vez mais caro. Embora se ofereçam, nenhum adolescente tem a garantia que o valor de uma casa não saltaria até o término dos seus estudos. Salários estagnaram, o custo de vida aumentou e aos poucos o capitalismo foi criando barreiras para este mundo que foi prometido. Com tantas mudanças acontecendo simultaneamente, essa galera acabou encontrando apenas uma forma de expressar todo o caos vivido. Eles passam a ser contra todos os valores que de alguma forma soassem tradicionais ou ideais. É daí que surge essa juventude agressiva, indiferente, mas ao mesmo tempo que faz de tudo para se opor ao que é dito como certo a se fazer. Well, you could really help me if I lived here. Hey, boys. Have you had anything to eat today? Mom, stop with the food thing already! Por isso, o aumento de palavrões no vocabulário, já que isso incomodava as figuras de autoridade. O aumento no abuso de drogas e festas ilegais, que mesmo existindo antes, se popularizaram muito na geração Z, que já não fumava mais por ser algo comum, e sim porque aborrecia uma sociedade que buscava abandonar o cigarro. E claro, galera, que existem outros fatores que contribuem para essa rebeldia, mas que por uma questão de construção do nosso argumento, é necessário a gente afunilar a lente dessa nossa análise. Existem outros exemplos marcantes, como a estética visual, por exemplo, que também teve um peso importante para essa galera. Desde a aparência de quartos bagunçados, entupidos de pôsteres e objetos espalhados, até mesmo a maneira de se vestir, que foi combatida pelo aspecto do não convencional. Os adolescentes passam a usar peças muito largas ou curtas demais, fora da estação e até mesmo roupas sujas. Hi!
Coisas como mostrar o corpo, a alça da calcinha, colocar piercings e fazer tatuagens de forma ilegal eram movimentos comuns. Tudo isso com um único objetivo: vender mais um filme farofa com adultos interpretando adolescentes. Não, pô. Eu tô mentindo? Não foi por isso que a gente fez o vídeo passado? Foi, mas não é esse o ponto. Aqui a coisa é diferente. Não é. Vai dizer que o Dawson's Creek não foi uma série farofa pra vender, não, né? Eu odeio esse trabalho, cara. Eu amo. O intuito era incomodar a sociedade. Gritar que o mundo idealizado pela geração exterior estava em queda e a identidade dessa galera era comercializada. E assim, o que restava era contravenção. Isso fica muito claro durante a produção, com cenas como o jantar da família Kitone, onde você entende que seu pai é um conservador dos bons costumes e da moral familiar. Aqueles que dão sem se lembrar e recebem sem se esquecer. Amém. Amém. O outro exemplo perfeito é o tratamento que Sid recebe de seu pai, que o chama de inútil inúmeras vezes, enfatizando que um adolescente que não trabalha ou não foca em seus estudos não possui serventia para a sociedade. Agora as coisas vão ser do meu jeito, tá ouvindo? Essa farra acabou. Acabou, seu preguiçoso de merda! O quê? O Tony foi reprovado? Não. Não, claro que não. O que parece só mais uma série britânica acaba sendo uma expressão interessante de toda uma geração. Essa juventude transviada é, na realidade, a consequência de um ideal em processo de colapso, que depois de anos culminaria em adultos com inúmeros problemas de saúde, principalmente de saúde mental. Só que o mais interessante é, na realidade, como esse conflito é exibido em pequenos detalhes, com personagens indiferentes a seus estudos, saúde e relações. Sid não consegue focar nos estudos, todos reforçam que ele é uma pessoa sem futuro, então por que continuar estudando? Tony é perfeito e a sua vida está garantida, então não existe um motivo para se apegar às pessoas. F está tão entediada com a vida que fugir é mais recompensador do que estar numa rotina. Esses são só pequenos exemplos, mas todos eles expressam que aquelas promessas de crescimento, aquele futuro dentro de uma ordem bem estruturada de passos, toda essa porra não significa nada. Agora o mundo só quer mais empregados e mais dinheiro. É claro, galera, estamos falando aqui da adolescência Z, onde esse efeito dominó de queda começou a acontecer. Hoje essas coisas estão bem piores, ao ponto de um emprego regular com graduação e 8 horas de trabalho pagar metade do que é necessário para se viver sozinho. Tudo isso acontece durante um período onde se reinterpreta o que é a adolescência, entendendo que o jovem está se tornando parte da sociedade e tomando seus próprios posicionamentos. E não, que ele não deve ser um espelho de uma sociedade ideal, até porque a própria sociedade não é mais a mesma. O que não evita daquele parente dizer que você só tá com dificuldade porque não procurou um emprego direito, né? Exato, não é porque a economia tá cada vez mais em crise e as empresas querem pagar cada vez mais pelo dobro de serviço. Não, imagina! Jamais, é fácil, basta se formar e arranjar um emprego regular simples, que pague só 3 mil reais ou mais. Seu padrasto conseguiu, por que você não vai conseguir, né? Será que é pelo fato dele ter mais de 30 anos de profissão e uma realidade que muito cargo está se tornando subemprego, com os jovens vivendo um mercado quebrado com um crescimento populacional de 2 milhões de pessoas nos últimos 2 anos? Não, acho que é preguiça mesmo. Só, como é que é, imprimir currículo e entregar no shopping. Fechou. Mas as alfinetadas ficarão para o próximo Pausa pro Café. Aqui a gente quer enfatizar que Skin se apoia e muito nessas entrelinhas textuais. O conservadorismo da família Genward e a sua tentativa de se adaptar a um novo contexto, o investimento de Maxie na arte como um único meio de explorar sua sexualidade, o ódio de Michelle por uma irmã que compete em seu espaço social, expressões de um conflito que estaria prestes a se tornar ainda pior e daria abertura para um individualismo absoluto em um mundo de perfis sociais. E para finalizar, Skins, uma lição de amizade. A amizade. Eu não sei o resto. Este tópico pode ser um pouco complicado porque ele depende de algumas vivências pessoais, mas mesmo assim temos uma reflexão interessante a fazer sobre as relações que construímos hoje. Apesar de todos os defeitos, Skin é um retrato de uma última juventude que dava peso verídico às suas relações. Eu sei,
parece dizer algo extremo. Mas será que é tão exagerado assim? Vamos ver com calma isso. O Tony era insuportável, mas mesmo assim, o Sig ficou ao seu lado durante os meses que ele estava em coma. A Jellister continue apoiando a Michelle, mesmo que a amiga continue correndo atrás de um relacionamento tóxico. Apesar de seu quadro, Cassie não deixa de compreender a individualidade de cada um, afirmando principalmente para o Sig que há beleza mesmo nas suas peculiaridades. Chris vive um momento estupidamente difícil, mas nunca perde o humor, convencendo, direta e indiretamente, que aderir à queda nunca é uma resposta. E mesmo com suas toxicidades, conflitos e imaturidade, todos decidem dar uma despedida digna à pessoa que sempre os fez sorrir, independente do custo que isso teria. À primeira vista, é apenas o final comum de um roteiro água com açúcar. Mas como falamos anteriormente, Skins é um retrato audiovisual de uma geração de adolescentes. E essa escolha no tratamento das relações tem um motivo. Talvez, mas apenas talvez, o seriado britânico representou uma das últimas gerações que fazia questão de se relacionar com profundidade, exemplificando uma adolescência que construía laços com o propósito de levar suas amizades adiante, mesmo sabendo que no futuro eles se afastariam. Eu sei, à primeira vista pode soar comum, um tom de favoritismo misturado ao comportamento saudosista, mas galera, é impossível negar a diferença abrupta que tivemos nas interações, principalmente depois da popularidade das redes sociais. Antes de tudo, é importante deixar claro que estamos focando nas relações entre os adolescentes e parcialmente entre os jovens adultos. Afinal de contas, quando a gente chega na adultez, é comum que amigos próximos se casem, tenham filhos, se mudem e acabem focando em suas rotinas com o passar do tempo. Porém, com o público foco da nossa reflexão, as coisas devem ser bem diferentes, já que todas essas relações são muito importantes para nós construirmos como pessoa e até passar a estruturar uma nossa relação com a sociedade. A intensa preocupação com os círculos de amizade, relacionamentos juvenis e a continuidade dos elos após algumas etapas da vida deu lugar a um individualismo constante, onde tudo que importa é aquilo que me satisfaz ou incomoda. É óbvio, gente, existem exceções, mas já fazem alguns anos que estamos cristalizando o fato de que os jovens não se interessam por eles mesmos. Mesmo exigindo uma facilidade enorme para a comunicação, os adolescentes, incluindo eu, não têm feito questão de aprofundar laços, construindo vínculos utilitários a maioria das vezes. E antes mesmo que você comece a nos xingar, galera, isso nem sempre é consciente. Na realidade, é mais fácil afirmar que a maioria deles tem tomado esse posicionamento sem perceber, dando continuidade a uma juventude que apenas se relaciona quando sente que é recompensada por isso. Essa recompensa vem de inúmeras formas diferentes. Pode ser um espaço de atenção, fuga, conforto, ou até mesmo um espaço de conflito, já que alguns adolescentes são reforçados por comportamentos autodestrutivos. Mom, you said we wouldn't get jiggy. I said you'd get laid, Jake. And you will. You will. Don't worry. You're gonna love this. Isso acontece porque nossa sociedade atual reforça a ideia de que tudo que fazemos precisa render de alguma forma. Mas não se enganem, esse rendimento não pode mais ser apenas simbólico e emocional, como uma amizade ou uma família não tradicional. Não, pelo contrário. Esse investimento precisa no mínimo que gerar muito prazer. Do contrário, é perda de tempo. Não precisa ser um gênio para entender que a aplicação dessa lógica iria ruir os vínculos pessoais. Ao final, ouvir alguém chorar, comemorar a conquista de outro, sair, simplesmente para caminhar acompanhado de uma boa conversa, essas e outras inúmeras atitudes passaram a ser perda de tempo, já que não produzem, não devolvem e ainda demandam muita energia. Sim, galera, você não ouviu errado. Energia. Afinal, se tem algo que hoje é muito fácil de presenciar, são situações como essa. E aí, irmão? Quando que a galera chega pro ensaio? Ah, a galera tá vindo aí, tá todo mundo no caminho. Aliás, cara, pô, a gente mandou umas mensagens lá no grupo sobre o cenário, sobre o figurino, você não respondeu nada, cara. Ah, eu não gosto muito de responder mensagem no WhatsApp, não, me cansa, você não entende, não? Não. A gente sabe, você certamente já ouviu essa frase de alguém,
Mas alguma vez já parou pra pensar por que isso virou comum? O que isso significa? Vai, me responde. Pra que você vai usar essa energia? Não, é sério? Até parece que responder alguém compete com a sua academia, com o seu estudo, com a sua leitura, com o seu videogame. Quando a gente é ocupado, é óbvio que não vamos conseguir conversar. Então é autoexplicativo. Agora você vê aquela notificação, arrastar ela, ler o que está escrito e ignorar porque gasta muita energia, eu acho que tem alguma coisa que estranha aí. Hipocrisia não é uma opção. Nós sabemos que existem casos em que estamos exaustos do dia, que algumas pessoas têm condições que dificultam o contato social e que para outras se relacionar é uma barreira. Mas esse não é a maioria. Na verdade, o posicionamento mais comum é sermos bem seletivos, ou ignorar todo mundo, ou responder só quem dá vontade. Criando momentos em que estamos genuinamente ocupados, pessoas diagnosticadas com TEA ou com quadros que comprometem a nossa atenção, é difícil acreditar que você precise tanto dessa energia para ficar na timeline do Instagram ou do TikTok. Eu sei que muita gente vai tentar meter o louco nos comentários, mas galera, parem de se enganar. A gente não responde porque se tornou comum, porque todo mundo ignora. As pessoas não fazem mais questão de responder e consequentemente fica como fica e tá tudo bem, né? Mas pera aí então, você tá falando isso, por que você não me responde? É por ignorância mesmo. Vai tomar no tudo bem, vírgula, né galera? Já que isso tá produzindo um efeito dominó entre os adolescentes e jovens adultos, que estão desconsiderando a importância de desenvolver relações mais duradouras. Afinal de contas, para que se tornar algo de peso, é necessário conversar, interagir, ter presença e por aí vai. Isso se naturalizou tanto que chegamos a ignorar as notificações de uma pessoa próxima por dias, como se fosse completamente normal deixar alguém que é importante para você à mercê da sua vontade de responder. E veja, a gente está tentando trazer uma reflexão sobre o quanto passamos da medida. É óbvio que nem sempre temos assunto, que as conversas se encerram naturalmente e até mesmo que a gente acaba esquecendo de responder. Mas chegamos em um naipe que estamos ignorando até mensagens sérias ou tentativas de contato. E se você acha que isso não caiu no audiovisual, você está bem enganado. Muitas produções adolescentes com vários personagens não dão mais conta de criar uma narrativa que se entrelaça. Pelo contrário, presenciamos várias histórias individuais que criam desculpas para colocar outros protagonistas em cenas. Protagonistas. Minha dicção falha às vezes, tá? Faltam 9 meses para a vida que conhecemos acabar. Ai, meu Deus, Matt! É como se as produções fossem um reflexo dessa sociedade que só olha para o lado quando algo é realmente importante o suficiente. Desse modo, muitos filmes e séries acabam colocando diálogos vazios, ou pior, criam barrigas com interações que não levam a lugar algum. Isso não é só um erro de narrativa. Afinal de contas, as pessoas não estão mais interagindo nem conversando. Consequentemente, escrever sobre isso se torna cada vez mais difícil, né? Ou você acha mesmo que é só coincidência o público ficar de saco cheio de assistir uma produção que é resumida em diálogo? Não, galera, se as pessoas não aceitam conversar sem necessidade, o que te diz que elas vão querer assistir um filme sobre um drama falando e não as atinge? Quando a gente volta para Skins, vemos uma expressão de uma adolescência que se conversa, que se entrelaça. São amizades que não estão ali por convivência do cotidiano ou por coincidência associativa. Eles são amigos porque possuem laços afetivos uns com os outros. Mesmo que não fique explícito à primeira vista, não é difícil enxergar que os personagens sempre acabam retornando porque se importam com a presença do outro. Não se trata de existir um motivo concreto com algo em troca. A amizade é o motivo. Em muitos momentos isso basta. Quando foi a última vez que você pensou que deveria visitar ou ver alguém e realmente fez isso? Claro, é um público específico? Sim, muita coisa acaba mudando durante a adultez. Independente disso, precisamos mostrar para quem está nessa fase agora que a gente precisa urgentemente voltar a nos relacionar. Essa energia gasta em uma conversa, um contato, uma caminhada que seja, é muito importante para a nossa saúde. Sabemos por que Sid se importa tanto com Cassie, mesmo vacilando com ela. Entendemos porque as pessoas abandonam Tony, mas mesmo assim não o largam para sempre. E conseguimos sentir quando todos decidem dar uma despedida digna a Chris, mesmo que ele tenha passado a temporada toda apenas metendo louco durante as situações. After this, there's fuck all to say goodbye to. Chris gone, Dad gone, fucking
Cassie. You and me, we're... Yeah. Em compensação, não conseguimos entender se Ark realmente se arrependeu de alguma decisão, já que ele parece ser movido por pura emoção durante a série inteira. Ou pior, que o Clay realmente se importa com a morte de Hannah, já que depois de uma certa altura da produção, o sofrimento da sua amiga vira uma alavanca para vinganças e ações cruéis que não resolvem em nada o cerne do problema. Maybe that's why he's here, to get proof. Keep it spiraling. We gotta figure this out for Monty. Keep it spiraling. É como se, mesmo com outros personagens fazendo parte da história, apenas acompanhássemos um umbigo de cada vez. A série não é perfeita. Ainda existem alguns buracos, já que nem todos os personagens são bem aproveitados. Mas ainda assim, em suas temporadas é possível entender que sim, eles estão juntos porque querem estar, e não por um roteiro conveniente. E você aí, para pra pensar, manter um vínculo é tanta energia assim? Será que já não passou da hora de parar com a desculpa e ver aquela pessoa que é importante? Ninguém gostou de ficar isolado durante a pandemia. O que diz que ignorar quem se importa é algo bom pra você? Bem, chegamos no final, galera. Infelizmente esse vídeo teve que acabar. A gente queria ficar mais, tem muito mais pra falar sobre essa série, mas sabemos que você é preguiçoso, então por hora fica com essas duas partes aí. A gente sabe que a série não é perfeita, mas queríamos trazer essas reflexões para estimular a galera a assistir algo diferente. Tentar voltar às produções antigas e ver que ainda há muito para se aproveitar. Exatamente, até porque apesar de ser uma série do início dos anos 2000, ela tem as suas diferenças e isso é muito interessante pra gente reenxergar como os adolescentes vivem hoje. E você aí, curta, comenta, compartilhe o vídeo, siga a gente lá nas redes sociais. Esse projeto tá no comecinho e tem muita coisa para acontecer ainda, então deixa o seu like. Um beijo na bunda de vocês e até o próximo cafezinho. Bilu, 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 bilu.